Senhor, Tu és bem-vindo aqui, que esse carnaval aqui seja o carnaval da palavra do Senhor. Traga os seus filhos para assistir a live e fala que eu te escuto. Em nome de Jesus, traga todos eles. Oi, Raquel, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para ti. Oi, Gorete, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Como é que vocês estão? Como é que tá iniciando a semana de vocês? Fala pra mim. Marúbia, seja bem-vinda. Paz do Senhor pra ti, querida. Graça e paz pra todo mundo que tá entrando. Vamos se ajeitar. Vamos preparando aí o papel e a caneta. Bruna, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor pra ti. Tem uma numeração aqui. Paz do Senhor pra quem entrou. Adilson, sejam todos bem-vindos. Obrigada por curtir a live. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. É seu André que está usando o user? A paz do Senhor. Deus abençoe. Karina, Fernando, Ivo, André Magalhães. Glória a Deus que você está aqui comigo. Que bom, querido. Seja bem-vindo, viu? Agora eu já sei que você é o que termina com 009. Eu já sei que é o senhor já. Que bom. Seu Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. A live só está começando. Vamos todos se ajeitando. Hoje é a live de... Não sei se vocês viram no perfil. Não sei se vocês foram no perfil. Né? Mas provavelmente tem o povo que passou e tem o povo do perfil. Hoje é a live de mentoria. Fala que eu te escuto. Então, se você tiver alguma dúvida que você queira tirar relacionado à sua parte espiritual, ou sua parte pessoal também, quiser abrir aqui pra gente, ok? A sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Então a gente tá aqui eu tô aqui para mentorear vocês dentro dos princípios bíblicos, de acordo com a vontade do Senhor para sua vida. Então aproveita que hoje é o dia de vocês metralharem várias perguntas para mim, para eu poder vir e aproveitar e tirar de vocês aqui, que muitos falam comigo pelo chat, né? Muitos falam comigo no modo particular, mas se você quiser abrir aqui para o povo poder também saber da sua dúvida, a gente faz uma pegação geral, entende? Aí a gente faz, tô aqui para ajudar vocês, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem alguma mentoria? Porque hoje é live de mentoria, então vamos falando aí. Se por acaso vocês não tiverem nada para falar, o Senhor mandou algumas perguntas aqui para eu fazer, para eu poder ver mais ou menos como é que tá a interação de vocês com Ele, para assim a gente poder dar continuidade nas nossas lives, os ensinamentos que estão vindo dele para nossa vida. Então, paz do Senhor para quem está entrando, seja bem-vindo. Meninas, seja bem-vinda. Meninos, sejam bem-vindos. Já entrou bastante gente, glória a Deus por isso. A gente sempre ora antes pedindo para Deus trazer o seu povo. O povo está vindo. Muito bem, glória ao Senhor por isso. Glória a Jesus. Paz do Senhor para quem todo mundo está entrando, viu? Sejam todos bem-vindos. Vão puxando a cadeira aí. Vão se sentando, vão se organizando. Vão pensando aí o que vocês querem perguntar. Que hoje eu estou aqui para tirar as dúvidas de todo mundo. A dúvida que vocês têm espiritual, a dúvida que vocês têm da vida particular de vocês, de casamento, de relacionamento. Muita gente vem perguntar dúvida para mim sobre relacionamento. Então tô aqui também para auxiliar também dentro da palavra do Senhor. Seu Jefferson, boa noite. Seu Pedro, boa noite. Que Deus abençoe vocês. Arlene, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Seu Fernando Salles, seja bem-vindo. A paz do Senhor, seu Pedro. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor para ti. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Então, gente, alguém tem alguma coisa para perguntar? Vou me apresentar então para quem não me conhece. André Zuba, seja bem-vindo. Maranhão. Obrigada, seu Maranhão. Que Deus abençoe o senhor também, viu? O senhor e a sua família também. Ivan, você chegou, Ivan. Que bom. Seu Pedro, Wanderson, Nayara. Glória a Deus pela vida de vocês. Fico muito feliz quando vocês entram. Fico muito, muito feliz mesmo. Muito feliz. Seu Nelson, seja bem-vindo. Seu Daniel, seja bem-vindo. Paz do Senhor para ti. Obrigada, seu Pedro. Que Deus abençoe o senhor e a sua família também. Francinelli, seja bem-vindo. Vitalina, sejam todos bem-vindos. Gente, quem tá entrando e não pegou, Moisés de Góes, hoje é a live Fala que eu te escuto. O que é isso? Fala que eu te escuto. É um projeto que nasceu no coração de Deus para todos nós. É justamente aquela parte que você quer falar, você quer tirar uma dúvida e não tem ninguém para tirar a sua dúvida. Alguém que seja para tirar sua dúvida dentro dos princípios bíblicos e possa te ajudar espiritualmente.
Então Deus abriu essa live aqui pra gente. Toda segunda-feira às 8 da noite tem a live Fala Que Eu Te Escuto. Pra você vir aqui falar o que você está precisando de orientação, precisa de uma luz no fim do túnel e não tem com quem falar. Ah, eu sou, é verdade, eu sou diferente de todos os profetas, sim. O Senhor falou que vai me usar como arma surpresa para muita gente, então tô aqui para ser essa arma surpresa dele. Glória a Jesus. Mas eu sou diferente de todos os aspectos, seu Maranhão. Eu fico muito feliz por isso, porque eu nunca gostei de ser igual a todo mundo. Eu nunca gostei de andar na moda, todo mundo indo pro mesmo fluxo, eu nunca curti, desde criança. Então hoje eu entendo porque que desde criança eu nunca curti, porque Deus já me fez diferente desde pequenininha, entende? Mas que bom então. Gente, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de... Deus me ensinou a amar as pessoas, né? Então eu gosto dessa parte, desse contato com as pessoas, de saber, de olhar pra você. Geralmente aquela pessoa que passa desapercebido, que ninguém vê, é justamente a pessoa que eu vou olhar, entende? Então, eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te ajudar espiritualmente. Eu não quero saber de números, eu não quero saber de número de seguidores, eu não quero saber de nada. Como muitos aqui que pregam o evangelho estão preocupados com saber, né? A minha preocupação é saber se eu estou te auxiliando, se você está entendendo a palavra que eu tô falando pra ti, se você está conseguindo aplicar na sua vida e está conseguindo fazer diferença nela. Essa é a minha preocupação, entende? Então, esse projeto aqui do Senhor, Fala Que Eu Te Escuto, é justamente para isso. Para eu me aproximar mais de vocês, vocês se aproximarem mais de mim, a gente ter uma interatividade maior. É o que eu falo para todo mundo aqui que entra nessa família. Aqui é uma família que todo mundo se ajuda. Entende? Então tem muitas pessoas aqui que são profetas também, que são pastores que estão me seguindo, enfim, são bispos que estão me seguindo, e muitas das vezes eles me mandam palavra, falando o que o Senhor falou com eles para mim, e eu aceito, entende? Então aqui é uma troca, entende? De energia, uma troca de carinho, uma troca de respeito, ok? Somos uma família que respeitamos uns aos outros. Então, seja bem-vindo à família quem não é da família, e quem entrou na família e não tive a oportunidade de falar, seja bem-vindo na família, ok? Fique à vontade. Agora eu vou fazer a minha apresentação aqui para vocês poderem me conhecer, quem me conhece e quem já não me conhece, para poder passar a me conhecer também, tá bom? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra. Porém, hoje, esse projeto Fala Que Eu Te Escuto, nasceu no coração de Deus pra gente ter essa maior interatividade, justamente para poder aproximar vocês de mim e eu de vocês, para quebrar essa barreira que existe entre a pessoa que está desse lado aqui e a pessoa que está do lado daí, entende? Para não ter isso. Então vocês têm total liberdade de falar comigo a hora que vocês quiserem. A única coisa que eu peço é paciência, porque eu tenho 5 plataformas para poder administrar e eu preciso responder essas pessoas, todo mundo que me faz pergunta nas plataformas. Entende? A única resposta que eu não dou e que eu ignoro a pergunta é sobre a minha vida pessoal em relação se eu sou casada, se eu sou solteira. Isso não tem nada a ver com o que Deus tem pra gente, que é o nosso projeto espiritual. Entende? Fora isso, a gente está respondendo, eu tô aqui para ajudar vocês no que eu puder e precisar, se vocês precisarem. A paz do Senhor, seu presbítero, seja bem-vindo, seu André. Deus abençoe o senhor. Então, gente, hoje a live Fala Que Eu Te Escuto é para vocês tirarem suas dúvidas. Ok? Mentoriados. Por quê? Deus me deu um projeto que eu até lancei pouco tempo aqui, que ele queria que ele vê a necessidade de cada um de vocês. Então tem muita gente que me procura com necessidade, que tem a falta de ter uma pessoa mentoreando ela, que seja de acordo com a vontade de Deus, ok? Que seja uma pessoa segundo o coração de Deus, para mentorear a pessoa assim, em si, no seu particular, na sua vida particular, de uma forma particular. Então eu faço 2 tipos de projeto do Fala Que Eu Escuto. Eu faço esse projeto aqui que é aberto ao público, que é aberto a todo mundo. O pessoal vem aqui e fala sobre as suas vidas e eu vou mentoreando, ok? E eu também tenho a parte particular, se você quiser uma mentoria particular, eu e você e eu, eu ficar ali reservado e dedicar um tempo para vocês com sessões, aí esse valor é pago e a gente conversa depois. A paz do Senhor, Joana, seja bem-vinda, querida, que bom que você está aqui comigo. Entende? Então, gente, hoje vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tô aqui para poder responder vocês, o que vocês quiserem, na dúvida que vocês quiserem. Porém, Deus pediu para eu fazer algumas perguntadinhas. Não, querido, Luiz Felipe, não.
Não tem que pagar. Vocês são livres, eu nunca peço dinheiro. A única coisa que eu explico para vocês é essa, que tem um Fala Que Eu Te Escuto no projeto particular, que é uma mentoria particular direcionado só para você, onde a minha atenção fica 100% para a pessoa que está me contratando, ok? Ou a parte aberta aqui, que é a Fala Que Eu Te Escuto aqui, que é toda segunda-feira às 8 da noite. Entende? Tá bom? Então, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô aberta aqui para poder responder vocês, para poder, enfim, a dúvida que vocês tiverem, tá? Aqui é uma live de interatividade. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Porém, Deus pediu para eu poder fazer umas perguntas para vocês, para poder saber mais ou menos qual é o nível que vocês estão, enfim, de relacionamento com o Senhor, tá? Porque como Ele me levantou o ministério para saber, para poder ensinar sobre relacionamento com Deus, então eu preciso saber mais ou menos o nível de vocês, então eu aproveito essas lives para poder fazer. Esdras CV, enfim, não entendi, seu Ivan, depois você traduz isso para mim. Ah, sim, obrigada. Vou meditar. Capítulo 7, versículo... Agora, entendi. Esdras, capítulo 7, versículo 28. Vou anotar aqui. Que calor. Só um instantinho. Esdras 7, 28. Tá, depois eu vejo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Obrigada, seu Ivan, que Deus abençoe o senhor. Pra quem tá entrando, seja bem-vindo. Não tem problema não, seu presbítero, a gente tá aqui. A gente tá aqui esperando o senhor, fica tranquilo. Como é que anda o relacionamento de vocês? Vocês sabem que pra vocês viverem os propósitos de Deus pra vida de vocês, vocês têm que desenvolver com o Senhor um relacionamento? Alguém aqui sabe? Lembra que eu falei que a live é de interação? Então eu preciso que vocês respondam. Vocês sabem que para vocês viverem os propósitos e os milagres e as promessas de Deus para a vida de vocês, vocês sabem que você tem que desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade? Sim, o André Luiz sabe que é. Alguém mais sabe? Se tem que desenvolver ou não? Como é que vocês fazem na vida de vocês para poder ter uma maior intimidade com o Senhor? Vocês vão somente na denominação que vocês escolheram seguir? Ou vocês procuram o Senhor no secreto de vocês, na individualidade de vocês? Sim o quê? Sim o quê? Vocês vão na igreja ou vocês procuram no particular? Fala pra mim. Não deixa só assim, não. Seja mais abrangente nessa resposta para poder entender. Boa noite, seu Ivan. Seja bem-vindo. No secreto. Seu Ivan é no secreto. Seu Ivan Barbosa entrou. Boa noite, seja bem-vindo. Seu Ivan Santos é no quarto. Na individualidade, no particular. Muito bem. Quem mais? Tem mais gente aqui ou só tem eles três falando comigo? Vamos interagir, gente. Ah, Angel vai na igreja e no quarto no secreto. Agora, Angel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai na igreja e no secreto, qual que você enfatiza mais na sua vida? Você prioriza mais a igreja que você vai ou você prioriza mais o particular com o Senhor? Obrigada, seu pastor Hilton. Que Deus abençoe o senhor também e a sua família. Ah, muito bem, então. Mas vocês sabem, vocês que vão à congregação, eu não tenho nada contra a congregação, ok, gente? Eu quero deixar isso aqui bem claro. É importante vocês irem no secreto antes da sua... Ai, seu Jair, você tá aqui? Que bom, seu Jair. Que bom que o senhor entrou. Buenas noites, seu Ernesto. Seja bem-vindo. Ah, muito bem, então. Então, gente, graças a Deus, vamos botar aqui, vocês estão realmente buscando mais certinho, tá? A denominação é importante, muito importante. Porque é onde a denominação a gente vai lá congregar, a gente vai lá juntar, a gente vai lá falar a mesma fé, a gente vai lá cultuar o Senhor junto. A denominação é importante? É. Mas o mais importante que a denominação é o secreto com Deus. É o particular, é a individualidade. É aonde você conhece Deus, Jesus e o Espírito Santo de verdade. Entende? Então é importante que vocês todos aqui, não só vocês que falaram, mas todos que estão aqui comigo, venham a se interessar mais pelo secreto com o Senhor e a desenvolver mais essa particularidade em vocês, porque Deus quer ter com vocês
o relacionamento que ele tinha lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, que a gente está estudando no Clube da Bíblia, com Adão, entende? Lá no Jardim do Éden, ele quer ter esse relacionamento com vocês. De ter uma interatividade e vocês andarem em unidade. Entende? Então sempre procurem ao Senhor, independente de como você esteja fisicamente e emocionalmente. Isso aí, seu Angel, não é fácil no início, porque por que não é fácil? Porque a gente ainda está com resquícios da nossa velha natureza, a gente não tem aquele ânimo ainda, né? Eu lembro que no início aqui, quando eu falava as lives, eu sempre falava assim, gente, se você não tem uma disciplina, coloca para despertar no celular, não é vergonha não, coloca no celular para despertar lá o tempo que você separou para o Senhor, do dia ali que você separou para o Senhor, e sempre faz no mesmo horário, no mesmo dia, para criar uma disciplina e um compromisso nosso para com Ele, né? Então, ok, então a grande maioria aqui, sim, Ivan, recebendo mais graça na consolo no secreto, sim. Vamos então, quando dar continuidade aqui, vamos então interagindo, tá bom? Quem você tiver dúvida, quem tá entrando e tiver dúvida, quiser compartilhar conosco a dúvida, eu tô aqui para ajudar, ok, gente? Aqui eu tô falando, mas também tô escutando, também tô lendo aqui no caso. Vamos mais, o que o Senhor quer falar conosco também aqui? Que Ele quer que a gente interaja aqui. Então vocês têm falado com o Senhor, desenvolvido com o Senhor um relacionamento no secreto, ok? Ao mesmo tempo também, vocês têm trazido eles para perto de vocês, que é o correto, tá? Através da leitura da palavra, da oração, do jejum e da adoração. Seu Jair, a parte do batismo vai chegar na sua vida quando for a hora que você sentir no coração, entende? Nada, quando eu frequentava a denominação, nada me foi imposto, eu sou batizada, nada me foi imposto, então o evangelho não é imposto, as pessoas não têm que impor para o Senhor, você tem que fazer, você tem que estudar a palavra, você tem que procurar Jesus, você tem que se batizar, não funciona dessa maneira. É no seu momento, na sua hora. Então vai ter um momento dentro de você que você vai sentir a necessidade de querer fidelizar o seu batismo com o Senhor, ou seja, a sua vida com Deus. Angel, a dificuldade de jejuar começa pouquinhos tempos. Por exemplo, geralmente a gente faz, ou a gente faz total, que é mais difícil, ou a gente faz parcial. Geralmente as pessoas começam com 6 horas, mas começa com 3 horas. O importante não é o tempo do jejum. O importante é o quanto você se entrega no jejum para Deus. Então não adianta nada você fazer um jejum de 12 horas e só entregar 1 hora daquele jejum. Então que você faça um jejum pequeno, um jejum menor. Faça um jejum de 3 horas. E nessas 3 horas você se dedica ao Senhor em oração e leitura da palavra e buscando Ele na presença dEle. Entende? É isso que Deus quer de nós, um coração disposto e disponível para Ele. Então, começa aos pouquinhos, ok? Para você poder vir aos poucos, você vai ganhando uma maior fortalecimento tanto no seu físico, ok? Como no seu espiritual, e você vai conseguir desenvolver melhor um jejum para o Senhor com mais tempo. Isso aí, um jejum sincero de verdade, que não fala, tô de jejum, tá lá 12 horas de jejum, mas enfim, não tá fazendo jejum, tá apenas contando o horário para poder passar e poder, enfim, contabilizar lá que você fez jejum, mas não é assim que funciona, entende? Tá? Então, vocês aqui, provavelmente não só vocês que estão me respondendo que vocês têm interatividade com o Senhor, mas vocês que estão entrando agora, que não participaram da pergunta, vocês conhecem Deus do que vocês ouviram falar de Deus, ou vocês buscam o Senhor no particular de vocês de uma forma mais íntima? Ah, entendi, que o senhor já foi batizado, mas não foi arrependimento de verdade. Não tem problema não, se arrependa de verdade. Se arrependa de verdade agora, seu Jair. Obrigada pelo compartilhamento, seu Pedro. Que Deus abençoe sua vida. Entende? Então, quem está entrando agora, responde para mim a pergunta, gente. Quem está entrando agora, aqui é uma live de interatividade, para a gente estar aqui conversando, trocando ideias e a gente está aqui crescendo junto, ok? Como família e como cristãos. O Senhor quer saber de você que está entrando agora. Você tem relacionamento com o Senhor? Ou você só conhece Deus já ouviu falar? Digam para mim, vocês que estão entrando. As meninas que estão entrando, os meninos que estão entrando.
Fala pra mim, fala que eu te escuto. Vamos lá, vamos participar, gente. Meu Deus do céu, cadê esse povo? Todo mundo é tagarela falando comigo no chat, e chega aqui na hora de falar, ninguém fala, é isso mesmo? Obrigada, Silvão. Vai com Deus, que Deus abençoe o senhor. Se o Senhor já te batizou uma vez, seu Jair, você não precisa se batizar de novo, apenas se conserte com o Senhor no seu relacionamento. O seu batismo é válido, ok? Mas se o Senhor também quiser se batizar de novo, fica a critério do Senhor. Fica à vontade. É só o Senhor ir numa igreja que faz o batismo e pedir. Ok? Gente, vamos lá então. Vocês aqui sabem, vocês que estão entrando, que bom, seu Jair, eu fico muito feliz de ver isso, viu? A sua vontade de buscar o Senhor todos os dias. Você está sempre aqui, está sempre no YouTube também. Eu fico muito feliz por isso, ver a sua entrega, você querer fazer a diferença para ti, querer mudar de vida. Isso é muito bonito, viu? Isso é muito bom para ti. Fico muito feliz por isso. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora eu vou pegar uma pergunta-chave aqui. Então, vocês já sabem que para viver os propósitos do Senhor para a vida de vocês, vocês sabem que primeiro vocês têm que desenvolver um relacionamento com Deus. Eu não vi o nome. Quem é que esteve diretamente com o Senhor quando se converteu? Qual é o nome do Senhor? Para eu poder saber, por gentileza. Glória a Deus, seu Pedro Júnior. Vai ser batizado? Glória a Jesus. Seu presbítero André, o senhor era do candomblé, é isso? O senhor era do candomblé e você teve um encontro com Deus pessoalmente? Glória a Deus. Fico muito feliz pelo senhor, viu? Agora o senhor está firme na igreja. O senhor está firme na igreja, não. O senhor está firme com Jesus. Graça e paz, Adriana. Que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Seu Alfredo, Joana, todo mundo seja bem-vindo. Que Deus abençoe vocês. Agora o senhor está firme, seu presbítero. 21 anos. Glória ao Senhor. Glória a Deus por ti, viu? Eu fiz Depois o senhor, se o senhor puder, aqui na plataforma acho que vai ficar um pouco mais difícil de encontrar, mas lá na nossa plataforma de vídeos longos tem um vídeo falando sobre o único Deus, que é Deus da Santíssima Trindade, confrontando os deuses pagãos. É muito bom o vídeo que ficou. Se depois o senhor quiser lá ver, tá falando sobre as religiões de cada país. Eu peguei as religiões de deuses pagãos de cada país e coloquei nesse vídeo, justamente porque tem muitas pessoas que frequentam, né, essas religiões pagãs, achando que estão lá cultuando a Deus e não estão cultuando a Deus, né? Estão cultuando os deuses pagãos, só que eles não falam. Que bom, seu Pedro, que o senhor serve há 5 anos. Fico muito feliz contigo, viu? Continue firme e forte na presença do Senhor. Firme e forte, viu? Gente, vamos aqui então, vamos dar continuidade aqui às perguntas que o senhor quer que a gente responda. Então, vocês sabem que algo aqui que é muito importante, que é interessante a gente saber. Muita gente aqui já sabe, mas tem muita gente nova também que não sabe. Maria Fátima, congregar é importante, querida, porque o seu congregar, você se relaciona com pessoas da mesma fé, aonde você edifica a sua fé, ok? Isso dentro de uma denominação que você escolheu ir, tá? Seja cristã, seja protestante ou seja católica. Então você está ali protestando, você está ali congregando, e ao mesmo tempo você está congregando com Deus. A congregação nada mais é que o relacionamento que você desenvolve com Deus, entende? Então você congrega tanto na denominação que você vai, ou no templo que você acabou de botar aí, tá? Ou você vai no templo, congregar com o Senhor e com a família de Cristo lá, e ao mesmo tempo você precisa congregar com o Senhor na sua individualidade, que é justamente isso que eu ia falar aqui agora. Tem muita gente aqui que sabe que Deus precisa vir em primeiro lugar na sua vida. Isso, quando eu falo Deus precisa vir em primeiro lugar na sua vida, não é a denominação, não é o templo, não é a igreja e não é nada de religião. É Deus, único, exclusivamente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles precisam vir em primeiro lugar na sua vida, entende? Então você precisa desenvolver com o Senhor
na sua individualidade. Que bom, seu Pedro, continua firme nas promessas. Pescoço por... Eu não entendi, seu Jair, fala de novo. Fala de novo pausadamente, não tenha pressa não. Então você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor na sua individualidade, trazer Deus à existência na sua vida, ok? O povo aqui que está entrando que precisa entender isso aqui. Para você viver os propósitos, as promessas, os milagres de Deus, primeiro a gente conquista a Deus. Entende? Quem me perguntou se eu congrego, eu não vou em congregações. Deus me tirou das congregações e me trouxe para Ele. Então eu sou apenas... a minha congregação é direto com Deus. Das 3 da manhã às 11 da noite, todos os dias, quase 24 horas por dia, porque eu só durmo 3 horas, né? E eu desenvolvo meu relacionamento com o Senhor. Então a minha congregação é diretamente com o Senhor. Ok? Então, gente, guarda isso no coração de vocês. Não se apeguem à placa de igreja. Não se apeguem à denominação. Não é a denominação que salva você, que liberta você e que cura você. A denominação é uma ponte da igreja a Deus para poder chegar em você. Mas você tem contato direto com Deus através do Espírito Santo. Vamos entender algo aqui que é importante. Eu não sei, provavelmente os estudiosos aqui vão me entender. No Antigo Testamento, falava-se muito de sacerdote, ok? Que eram os intermediadores entre sacerdotes e os profetas, que também chegou no Novo Testamento. Vamos pegar o Antigo Testamento no sacerdote. Os sacerdotes eram levantados por Deus para fazer a intermediação entre Deus e o povo. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Jesus veio, pagou o preço de sangue por nós para nos libertar, e Ele foi a nossa intermediação entre Deus e Ele, que Ele é o próprio Deus, ok? Então, quando Jesus subiu para o céu, Ele pediu para deixar conosco o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Então, hoje, a gente tem uma maior liberdade para falar com o Senhor. A gente não precisa de um intermediador, como era no Antigo Testamento. Entende? Então, hoje, você, na sua casa, na rua, em qualquer lugar que você esteja, é só você pensar, ou só você verbalizar que você tem contato direto com o Senhor. Então, não perca essa oportunidade. Sim, o Senhor busca os verdadeiros adoradores em verdade. Sim, os verdadeiros adoradores em verdade são aquelas pessoas que querem conhecer a Deus e estão dispostas no seu coração de querer conhecer a Cristo. Entende? Uma vez me perguntaram para mim quem são os escolhidos. Os escolhidos são aquele quando você escolhe Jesus de volta. Você já é um escolhido. Antes de você vir para Deus e testificar a sua devoção a Jesus, você já foi escolhido por Deus antes do ventre da sua mãe. Só que quando você testifica para si próprio e perante a público que você é de Jesus, você está se tornando o escolhido de Deus. Entende? Então vocês precisam buscar e desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade, ok? Você e Deus, para poder Ele trabalhar dentro de você, você se permitir ser trabalhado pelas mãos do Senhor, para poder vir a desenvolver e Ele preparar você para viver os propósitos e as promessas dos milagres. Entende? Paz do Senhor, seu Joaquim, que Deus te abençoe, o Senhor e a sua família. Quem está entrando, paz do Senhor, gente. Vocês precisam entender que a Bíblia é o nosso manual de instrução, ok? Então, se você passar a ter o costume de ler a Bíblia, vocês vão começar a perceber as entrelinhas, porque o seu espírito vai começar a ficar mais à vontade na presença de Deus. Isso vai gerar uma conectividade com Ele. Então, você precisa desenvolver mais essa vontade, você precisa querer buscar mais. Dá preguiça? Dá preguiça muita. Dá preguiça, dá vontade de dormir, você boceja. Você olha pro celular que está mais atrativo. Você olha para a televisão que está lá também mais atrativa. Tem várias distrações para você não ter o hábito de ler a Bíblia. Só que tem um porém aqui no meio do caminho. Se você ficar dando ênfase para distrações, o que vai acontecer contigo? Espiritualmente falando, você vai estar morto.
E se o teu espírito está morto, a tua carne predomina. Se a tua carne predomina, consequentemente você serve ao pecado. Você servindo ao pecado, você está longe de Deus, porque Deus está do seu lado. Só que você não consegue senti-lo por quê? Porque você está dando predominância para os prazeres da sua carne. O que é os prazeres da carne? Prazeres da carne não é só sexual não, gente. Prazeres da carne é tudo que apetece aos teus olhos. Então, se é o Netflix que apetece aos teus olhos, é um prazer da carne, tem que tirar. Se é um jogo de futebol que você gosta de ir lá no horário que você separou para Deus, é um prazer da sua carne, tem que tirar. Entende? Então, tudo que desperta uma intenção em você que vem anular a sua fé para com Deus e te afastar dele, é um desejo da carne. Entende? Você tem que saber o que você quer. John, seja bem-vindo, que bom que você entrou. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber se você quer viver as promessas e os milagres de Deus, ou se você quer continuar no mundo que você está, servindo ao Senhor que você está servindo, que não é Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo, e continuar preso nos cativeiros que você se encontra. Para quem serve a Deus e quem quer viver os propósitos de Deus, eu já vou te lançar um desafio aqui. Tem que ter peito e ser corajoso. Que bom, John. Não precisa correr não, pelo amor de Deus. Vem devagar, a gente está aqui. Entende? Tem que ter peito e tem que ser corajoso para servir ao Senhor. Porque não é qualquer pessoa que serve ao Senhor. Porque é muito desafio que a gente passa. É muito confronto que a gente passa. Por que a gente passa desafio e confronto? Para Deus lapidar a gente. Porque se a gente não for confrontado, a gente não é lapidado. A pedra. Aqui, vamos supor que isso aqui seja um martelo e aqui seja uma pedra. Se o martelo não ficar batendo na pedra, a pedra sempre vai ter o mesmo formato. Mas quando o martelo bate na pedra, ele lapida. Assim é Deus conosco. Nós somos a pedra. Quando a gente não tem relacionamento com Deus, nós somos uma pedra. E Deus está lá sempre martelando lá, bonitinho lá, todo com a paciência que Ele tem sobre as nossas vidas, lapidando a gente para a gente poder ser transformado no que Ele quer. Entende? Isso aí, tem que ter coragem de amar a Deus de verdade. Só que a gente só consegue amar a Deus de verdade quando a gente desenvolve o relacionamento com Deus. Porque a gente, quando entra pelo menos eu fui assim, quando eu entrei no meu relacionamento com Deus, eu dizia amar a Deus, como todo mundo fala. Ah, eu amo o Senhor. O que Deus é pra ti? Tudo. Até você começar a passar pelo processo, Ele te mostrar pra Ele o tudo dele. Entende? Aí você começa a perceber que você não amava a Deus em momento algum. Você falava porque todo mundo falava, porque era bonito falar que ama a Deus sobre todas as coisas. Mas vivenciar a Deus, isso aí, falar é fácil. Vivenciar o Deus de amar a Deus todos os dias nas lutas é um exercício diário. Mas uma vez que você aprende a amar o Senhor, ninguém mais te para. Nada mais te engana, ninguém mais te para. Você sempre está ali, ó, bonitinho. Entende? Ali, alinhado com o Senhor. Isso aí, antes do deserto ninguém abriu. E mesmo no deserto, o povo lá de Moisés demorou, muitos poucos que amaram ao Senhor, né? Porque muitos ficaram para trás. Quantas pessoas foram engolidas lá, quando a terra se abriu e caiu dentro? Por quê? Porque não amava o que o Deus poderia dar para eles, mas amar ao Senhor é diferente de recompensa. E a gente precisa amar ao Senhor sem as recompensas. A gente precisa amar ao Senhor. Quando Deus me mostrou para mim no meu processo, mais de 23 mil isso. Quando Deus mostrou para mim no meu processo, que para eu alcançar a promessa e os milagres que Ele tinha para minha vida, e a promessa e os propósitos que Ele tinha para minha vida, que eu tinha que aprender a amá-lo, eu me vi como um desafio. Por quê? Porque pra gente amar a Deus, a gente primeiro precisa se permitir ser amado por Ele. E é um confronto. Isso aí, pelo que Ele é. A intimidade vem justamente. A gente consegue essa intimidade com Ele quando a gente consegue amar a Ele e quando a gente se permite dele amar a gente, né? Porque quando pelo menos eu tive essa dificuldade de permitir Deus me amar. Justamente porque eu cresci num lar que eu não tive amor. Então eu não sabia o que era isso. Eu achava que amor era aquela coisa superficial. Então quando Deus veio para me amar, eu tive muita dificuldade.
Isso aí, as dificuldades vêm para nos forjar, muito bem. Isso aí, seu presbítero, parabéns. Estamos aqui aprendendo, muito bem. É bom que a gente explique e o povo também aprende. Porque muitas pessoas entram no evangelho, entram no cristianismo, no evangelho, enfim, no relacionamento com Deus, achando que é só fazer a oração de reconhecimento, né? A oração de reconhecimento de Jesus, que é o suficiente. A oração de Jesus, do reconhecimento, é o primeiro passo. Batismo seria o segundo passo. O terceiro passo qual é? Desenvolver o relacionamento com Deus. Que é justamente a parte mais difícil que muita gente não faz. Aí o povo fica vivendo uma religiosidade. Casa, trabalho, igreja. Igreja, casa, trabalho. E acha que isso é o suficiente. Não é. Né? A gente precisa desenvolver o relacionamento com o Senhor. Pra gente poder... Primeiro a gente conquista. Ah, isso que eu queria falar com vocês. Deus me ensinou no meu relacionamento. Uma vez eu estava aqui com ele, deu um clique. Aí veio assim na mente e ele me ensinou falando assim, que primeiro eu precisava aprender a amá-lo, precisava aprender a conquistá-lo. Isso foi logo no meio do relacionamento. E precisava aprender a desenvolver relacionamento com ele, porque se eu não desenvolvesse, não amasse ele, eu não conseguiria chegar nas recompensas, vamos colocar assim. Entende? Que seria a promessa, os propósitos, os milagres. Então quando essa chave virou dentro de mim, eu pude ver que eu estava vendo Deus de uma forma errada, de uma forma equivocada. Que eu acredito que seja a forma que muitas pessoas veem Deus hoje. De uma forma equivocada, de uma forma simplista, sabe? De uma forma assim, simples. Porque muitos que chegam nas denominações, eles não têm. Pelo menos as denominações que eu frequentei, eles não me ensinaram que eu tinha que desenvolver um relacionamento com Deus. Eu vim aprender a desenvolver um relacionamento com Deus na pandemia. Que não tinha como ir para a igreja e eu tinha que ficar dentro de casa cultuando ele ali. Então foi em 2020 que eu desenvolvi mais um relacionamento com o Senhor, que eu comecei esse relacionamento com ele. Doutora Viviane, seja bem-vinda, Manuel, seja bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vindo, todo mundo está entrando, Regiane, seja bem-vinda. Entende, gente? Então a gente precisa se disciplinar, se comprometer em buscar a presença de Deus na nossa individualidade, e gerar com o Senhor um relacionamento de intimidade. Isso aí, seu presbítero, seu André. Muita gente coloca Deus lá em cima, né? Bota ele lá no pedestal onde ele tem que ficar, vamos botar assim, né? A princípio seria isso. E em vez de trazer Deus para perto. Eu sempre estou falando aqui, gente, traga Deus à existência. Aí às vezes as pessoas me perguntam, o que é trazer Deus à existência? É você tratar Deus como se fosse uma pessoa do seu lado. É você conversar com ele como se ele estivesse do seu lado. Vão te chamar de maluco? Deixa eu chamar de maluco. Você está conversando com Deus. Entende? É assim. O meu dia a dia é assim. Eu acordo, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, Deus me pergunta às vezes assim, ei filha, o que você vai comer hoje? O que você vai almoçar? Aí eu vou e falo. Por que ele faz isso? Para gerar uma interatividade e gerar uma conectividade. Justamente para poder ter ali um relacionamento ali dinâmico, entende? Senão fica aquela coisa só monótona. Você vai lá, não, agora é hora de fazer o estudo bíblico. Aí você senta na cadeirinha, pega a sua Bíblia, começa a fazer o estudo bíblico. Aí acabou o estudo bíblico, aí você orou, você cantou louvor, acabou aquele momento ali com o Senhor. Ah, acabei esse momento aqui com o Senhor. Então você pega a sua Bíblia, coloca do lado, agora eu vou fazer a minha vida. Não! Você tem que trazer Deus para a existência. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E trazer dele. E fazer dele seu melhor amigo. O seu pai, seu confidente, o que seja. Entende? Tem que trazer a existência. Isso aí, confiar no Senhor de todo o coração. Somente dessa forma você vai conseguir desenvolver um relacionamento com Deus de intimidade. Aí vai chegar uma hora no relacionamento de vocês que estão desenvolvendo... Você vai começar não só a perceber os sinais, você vai começar a entender como ele fala contigo, porque ele vai começar a falar dentro de você. Porque você está se demonstrando querer estar na presença dele. Você está perseverando na fé. Você está acreditando em algo que você não vê, mas sabe que existe e você espera que aconteça. É Deus. Entende? Então você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Quem tá entrando aí, gente, eu já falo que eu te escuto. Se alguém tiver alguma dúvida pessoal e queira compartilhar conosco, eu estou aqui para responder vocês.
seus vídeos de cura e libertação, Deus tem trabalhado. Glória a Jesus, seu Vitor, fico tão feliz com isso. Nossa, muito obrigada por isso, por esse feedback, viu? Que Deus abençoe o senhor grandemente, que o senhor venha ser liberto e curado de todas as feridas e traumas que o senhor carrega, para você vir viver os propósitos e as promessas do Senhor para sua vida, viu? Fico muito feliz. O que o senhor precisar, tô aqui para ajudar, tá bom? Gente, quem tá entrando agora, se vocês querem fazer alguma pergunta particular de vocês, que seja de particular ou que seja espiritual, para poder ter um direcionamento aqui meu, tô aqui para ajudar vocês. Eu falo que eu discuto isso hoje, tá? A live é aberta para perguntas e respostas. Boa noite, Juliana. Diz pra mim o que eu posso te ajudar, querida. Compartilha conosco. Compartilha conosco a sua dúvida. Seu Vitor, a oração que Deus escuta é a oração que vem do seu coração. Porque Deus é movido a sentimento. Então, como é que orar para a pessoa que ama? Fala para o Senhor o que você está sentindo. Simples assim. Fala o nome da pessoa que você ama, fala o que você gosta nela, fala o que você gostaria de ter com ela, fala quais são as suas intenções com ela. Deus sabe de tudo isso, ok? De todas as intenções que o Senhor tem para com ela, mas Ele quer conversar com você para criar uma conexão contigo. Quando pedimos justiça no tribunal, é só sobre aquele assunto. O Tribunal de Justiça é de acordo com o assunto que você... Cada processo que você abre dentro do Tribunal de Justiça é de acordo com um assunto para aquele processo ali, entende? Então, se você tem mais de um processo, se você tem mais de um assunto para tratar com a Justiça, é um processo para cada assunto. Você não pode misturar, a não ser que o advogado misture. Mas aí é o advogado e você. João é muito sensível, né? João é um livro muito bom, é muito sensível. O João, ele tem uma característica muito interessante. Ele dá a entender que ele é meio melancólico, né? Então ele é mais fofinho, vamos colocar assim, mais calmo da gente poder entender as coisas do Senhor e parece que ser mais completo, mais detalhado. Quem que tá conhecendo um outro Jesus que é mais bravo e é mais amoroso? Quem respondeu isso? Fala de novo que passou correndo, gente, eu não vi. Obrigada, Márcia, que Deus te abençoe, querida. Obrigada por isso, viu? Obrigada não, obrigada pelo reconhecimento aí, mas esse reconhecimento todo é do Senhor. Sim, meu amor, pode ficar tranquila. Quem foi que falou que Jesus era... que Deus era... eu só li o final. Repete pra mim a resposta que você falou. Passou correndo. Que era amoroso, mas também era justiça. Conhecemos Jesus muito amoroso e não bravo. Ah, você está conhecendo um Jesus muito amoroso. Não, mas Jesus é amoroso, Juliana. Jesus é amoroso. Sabe quando que ele fica bravo? Quando a gente faz coisa errada. Aí não tem como o pai não ficar bravo. Quando Jesus nos exorta, quando Deus nos exorta, ok? Que Jesus e Deus é a mesma coisa. Jesus, Deus e Espírito Santo é a mesma coisa, ok, gente? Pra quem não sabe aqui, vamos saber então. Quando Deus nos exorta, Ele está nos corrigindo porque Ele nos ama. Entende? Então, a gente precisa, o ser humano precisa passar por dificuldades sim para tirar a gente da nossa zona de conforto. Se a gente não for confrontado, a gente se adapta muito fácil às coisas do mundo. E para a gente viver as coisas de Deus, a gente precisa ser confrontado. Então Ele nos ama muito, incondicionalmente, mas todo mundo que ama também corrige. Então Deus nos corrige com amor, entende? Boa noite, Cris, seja bem-vinda, querida, que bom que você apareceu aqui comigo, que bom que você está aqui. Faz parte, Márcia, a humilhação e perseguição faz parte do processo. Todos nós somos perseguidos e humilhados. Aqui a própria Bíblia fala, né? Os humilhados serão exaltados, ok? Então, o que você tem que fazer na sua situação? Não olhe para as perseguições. Coloque os seus olhos em Deus e deixa que Deus tome conta dos seus perseguidores, ok? Eu sei que é fácil falar, mas é um exercício que você tem que praticar todos os dias para você se manter na presença do Senhor, no seu relacionamento desenvolvido com Ele,
para você não vir a esmorecer na fé e não vir a declinar e cair e voltar para onde você estava. Ok? Então, a gente precisa enfrentar dragões todos os dias. Quando o cristão entende... Tá bom, seu bispo, seu André, vai com Deus, que Deus te abençoe, seu presbítero. Quando a gente entende, ok, que todo cristão, ele é forjado para ser um soldado, é mais fácil de encarar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Obrigada, seu presbítero, que Deus abençoe o senhor e a sua obra também, tá? Seu ministério, que Deus te abençoe, brigadão. Quando a gente encara o cristianismo de uma forma mais militar, vamos colocar assim, de uma forma mais soldado, que Deus está forjando em nós soldados de Cristo, para a gente poder servir ao reino, a gente consegue entender as entrelinhas das perseguições que nós temos para conosco. Entende? Que as pessoas vêm para conosco. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas. Só que, infelizmente, existem pessoas fracas que se deixam ser usadas pelo inimigo. Por quê? Porque elas começam a dar vazão para coisas sem sentido. Por exemplo, elas começam a querer o que você tem, elas começam a querer ser o que você é. Isso tudo são legalidades. Ou ela começa a agir de uma forma mais estranha, e começa a vir de uma forma mais isolada, e começa a ver mais pro lado maléfico das coisas. Isso tudo são legalidades que a pessoa está dando. Então as pessoas, elas se deixam ser usadas pelo inimigo. Só que elas não sabem que elas estão fazendo isso. Por quê? Porque elas não conseguem entender o cristianismo ou não desenvolvem um relacionamento com Deus. Então a gente precisa, Efésios 6:11 diz isso, então a gente precisa desenvolver com o Senhor um relacionamento olhando para Deus. Entende? Então concentra o seu olhar no Senhor. Concentra nele e segue. Não tem aquele hino que fala, minha avó gostava muito de usar esse hino, segura na mão de Deus e vai? Na estrada dessa vida, que querem me afogar, segura na mão de Deus e vai? É um hino assim antigo, minha avó sempre cantava comigo. Então é literalmente isso, segura na mão de Deus e vai, entende? Vai, isso é um clássico, Joe. Minha avó, ela sempre me fazia cantar com ela, agora sempre gostava. Mas pega a mão de Deus, segura firme, não solta e segue o teu processo com o Senhor de cura e libertação para poder chegar nos propósitos que Deus tem para sua vida, porque todos nós temos propósitos, todos nós nascemos para um porquê. Alguma coisa Deus quer de você. Alguma missão você vai fazer, só que a gente só descobre desenvolvendo um relacionamento com Ele. Porque é Deus que vai falar para ti. Não são as pessoas que vai falar. As pessoas podem tentar dizer que você serve para tal coisa. Só que às vezes você está indo para um lado que não é o lado que Deus tem para ti. Quando Deus falou comigo, eu sempre queria ser, quando eu comecei, vou compartilhar isso aqui com vocês. Todos nós temos um lugar que a gente quer ir, que a gente se identifica, né? A princípio, eu sempre gostava de adorar, então eu queria ser cantora, eu queria ser ministra de louvor. Só que não foi, ok? Aí passou o tempo de eu me relacionando com Deus, eu queria ser evangelista. Também não foi. Aí, com o tempo de processo, Deus foi revelando para quem eu era. Aí eu ficava assim, Senhor, mas como assim? Como é que eu vou... Aí ele foi e revelou, ok? Ele falou que eu sou profeta. Só que eu vejo o profeta como alguém que fica lá profetizando, ok? Fica lá falando. Só que aí eu fui pesquisar também, profeta ensina. Então ele me usa na parte de ensinamento. Na parte de estar aqui explicando para vocês detalhadamente, para não ter erro, para vocês desenvolverem com o Senhor o seu relacionamento com Ele. Entende? Então, gente, aproveita o momento que vocês estão me conhecendo aqui, vem perguntar, vamos interagir, porque eu estou aqui justamente como instrumento dele para poder auxiliar você de alguma forma. Que bom, Seu Márcia, que bom, que Deus queira me fazer, né? Que não é Ele que faz, eu apenas estou aqui desenvolvendo no Senhor. O que eu puder fazer, eu tô fazendo. O que eu puder fazer para melhorar, o que eu puder fazer para ajudar, eu tô fazendo, eu tô indo. Ah, que bom, seu André, fico feliz, viu? Fico feliz que eu ensino e oriento, eu fico feliz. Eu tenho aquela, eu não sei se
Eu tenho aquela... Eu não sei nem o nome que se dá pra isso, mas eu já percebi que eu sou aquela tipo de pessoa que eu tô ali até pegando na mãozinha, vamos lá, junto comigo, vem, vamos andar, até soltar aí. E às vezes tem até dificuldade de soltar e deixar ir. Ah, que bom, Juliana, fico muito feliz, viu? Muito feliz por isso, meu amor. Vocês todos são bem-vindos aqui. Vocês não sabem o quão diferença vocês fazem na minha vida. Para poder estar aqui todos os dias buscando o Senhor, desenvolvendo com o Senhor, para trazer conteúdo para vocês. Eu fico muito feliz por isso, porque eu também aprendo, gente. Quando eu tô aqui fazendo a live com vocês, eu também tô aprendendo. Deus também tá lapidando a pedrinha. Entende? Porque eu era uma pedrinha. Eu era uma barra de ferro, entende? Deus foi lá lapidando com toda a paciência que Ele tem, até que chegou isso aqui. Entende? Fabiola, seja bem-vinda, querida. Boa noite, a paz do Senhor para ti. Então, gente, deixa eu fazer uma última pergunta para vocês, para ver se vocês sabem. Já que entrou bastante gente aqui, tá comigo? Que bom, seu Cícero. Fico muito feliz, viu? O que o senhor precisar de ajuda, eu tô aqui para poder te auxiliar. Eu falo como se estivesse sabendo do processo. Que bom. Muitas das vezes eu tô passando pelo processo e Deus me usa para falar com vocês. Então pode ser que o processo seja igual. A paz do Senhor, Fabíola, seja bem-vinda. Quem tá entrando, graça e paz, sejam bem-vindos, viu? Luciane Soares, Elielton, sejam todos bem-vindos, viu? Seu Antônio, sejam todos bem-vindos. Então, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Entrou bastante gente aqui. Quando vocês... Eu fiz uma live recentemente que fala sobre Deus, a gente tem um único Deus. Agora a pergunta de vocês para vocês é a seguinte: vocês acreditam na existência de um único Deus? E como seria você servindo a esse Deus? Vamos reformular essa pergunta aqui. A gente escuta falar muito que só existe um Deus, correto? Pelo menos eu cresci aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, na capital. As pessoas falavam, mas só existe um único Deus. Não importa a religião, só existe um único Deus. Foi o que eu cresci escutando, ok? Agora a pergunta de vocês é essa. Para vocês existe um único Deus. E qual é o Deus que vocês servem? Diz pra mim aí. Isso aqui é uma live pra gente poder interagir. Qual é o Deus que você serve? É o Deus da Santíssima Trindade ou é outro Deus? Por quê? Por que Deus quer saber? A paz do Senhor, Tereza. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Por quê? Por que essa pergunta aqui? Porque, gente, muitas pessoas entram, elas procuram. Ah lá, Cris, glória a Deus, Santíssima Trindade, muito bem. Glória a Jesus por isso. Muitas pessoas entram em religiões achando que todas as religiões são voltadas para Deus. Porque muitas religiões usam Deus e Jesus para falar, usam a Bíblia. Muitas religiões usam a Bíblia, só que elas convertem os versículos para elas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus quer alertar o povo dele para o sincretismo religioso. Entende? Então só existe um único Deus, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo da Santíssima Trindade. Esse é o único Deus que existe. É o Deus dos deuses, é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega. Então quando vocês escutarem em alguma outra religião que vocês estão lá sendo devota a Deus, pergunte, pesquisem, porque não necessariamente é Deus da Santíssima Trindade. Mesmo que tiver com a Bíblia na mão, ok? Pegando os versículos para ler. Porque muitos usam a Bíblia para fachada. E tem muita gente caindo em armadilhas e entrando em religiões que não tem nada a ver com Deus. E com isso estão se afastando do Senhor, ok? Ficando presos em cativeiros, achando que depois que entrou não tem como sair. Tem como sair sim, é só você querer buscar a presença do Senhor e falar que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que
que Deus vai dar um jeito de chegar alguém que é dele até você, entende? Não caia na besteira de achar que, já que eu entrei aqui, falaram pra mim que tinha Deus, agora eu tô aqui, não tem como eu sair. Tem como sair sim, independente de quem você é, independente da escolha que você fez. Tem como sair sim, basta apenas você querer e procurar o Senhor no seu secreto e desenvolver com ele um relacionamento de intimidade, que o Espírito Santo vai transformar você de dentro pra fora, entende? Isso aí, no caso da dúvida, ore, persiste e achareis, e busque e acharei. Isso aí, o nosso irmão André, o nosso irmão John tá falando aqui conosco. Muito bem, seu André, que bom, fico feliz por isso. Maria Elisângela, seja bem-vinda à família, viu? Que Deus abençoe sua vida, querida. Entende, gente? Então, tenham cuidado. Porque hoje em dia, existem muitas filosofias, hoje em dia existem muitas religiões, hoje em dia existem muitos atalhos que muita gente está entrando, está se desvirtuando, está se perdendo, está ficando, entende? Então não fique no meio do caminho, não existe. Tudo que fugir. Sabe uma coisa que eu aprendi? Vou passar para vocês algo que eu aprendi. Isso é um aprendizado meu. Eu comecei a perceber, conforme a gente vai estudando, tanta palavra, como a gente vai estudando as coisas de Deus, para a gente poder também trazer as lives aqui para você, a gente vai aprendendo que várias religiões dão nomes diferentes, às vezes grotesco, para Deus. Entende? Então, tudo que fugir do contexto de Deus ali, e dos nomes que Jesus tem, que são diversos nomes que existem, não acredite que seja Deus da Santíssima Trindade. Pode ser um Deus pagão. Entende? E uma vez que você entra numa situação de um Deus pagão, o que são deuses pagãos? Vamos dar nome aos bois aqui pra gente também não ficar falando ao véu. Vamos falar, pra gente não falar ao Léo aqui, vamos dar nome aos bois. O que são os deuses pagãos? Vocês sabem? Vocês sabem quem são os deuses pagãos? Conta pra mim aí, se alguém sabe. Muito bem, John. Você resumiu tudo, né? Mas quais seriam os nomes dele? Fala pra gente, então. Já que você sabe, então, são os demônios disfarçados. Quais seriam os nomes das potestades das divindades? Você sabe? Alguém sabe mais ou só o João que vai falar comigo? Vocês sabem quais são os deuses pagãos? O que são deuses pagãos? Vocês sabem o que são? Quem são? Tem muito? Ok, vamos lá então. Eu conheço alguns. Não, Fabiola, vamos lá. Fabiola, não leva pro lado pessoal. Vamos lá, vamos tentar consertar isso aqui. Sim, carnaval e festa junina são festas pagãs. Deuses pagãos é o que comanda as festas. Deus do dinheiro seria Baal. Então vamos lá, gente. Baal seria um deus pagão. Maloque, tá muito em evidência o Maloque. Não sei se vocês estão pesquisando nas redes sociais, não sei se vocês estão vendo nas redes sociais. Tá tendo vários casos aí que estão eclodindo das trevas para fora, tá saindo do oculto. E tá eclodindo assim nas internet. Então tem muita gente que tá sendo devota a Maloque, a Moloque. Né? Moloque é uma divindade, uma entidade que fazia a cultuação de sacrifícios de crianças, ok? Então, os deuses pagãos, eu tô enfatizando aqui para vocês terem ojeriza disso. E para vocês virem que não é Deus que está no meio, entende? Então, os deuses pagãos são potestades e principados. Baal, Jezebel, Moloque, Afrodite, tem o Juno. O Juno, eu não sei se vocês sabem, mas o Ano Novo é uma festa pagã. E o Juno é uma divindade que fazia a transferência do 31 para o 1º, que aquela parte que tem a galera lá, que fica lá comemorando o Ano Novo, na verdade veio da época do Juno e do Moloque, que eles faziam um ritual ali do grupo, que estava ali cultuando ao Senhor, que estava ali, como é que eu vou falar? Comemorando o Ano Novo, ok? Só que na verdade muita gente não sabe. Mas o Ano Novo também é uma festa pagã, como o Natal também é uma festa pagã.
Entende? Então a gente não pode ficar no anonimato, a gente não pode ficar na falta de conhecimento. Porque muitas festas rituais pagãos, muitas festas pagãs, muitos deuses pagãos, eles vão se infiltrando no cristianismo, aí vai havendo um sincretismo religioso, onde as pessoas acham que Deus aceita tudo. Não é, é o homem que coloca para poder infiltrar e poder tirar você achando com a cabeça que Deus aceita tudo. Entende, gente? Então a gente precisa acordar. Beelzebub na atividade, tarô, reiki, yoga, isso aí. A yoga, tanto a yoga quanto o reiki, eles têm uma religião dessa prática, né? Dentro dessa prática yoga e do reiki, eles têm uma religião. Entende? Uma religião deles lá própria. Tem aquelas pessoas que vão fazer a atividade e não sabem, e tem aquelas pessoas que participam da atividade mais das iniciações que tem lá dentro. Entende? Então é preciso abrir os olhos, é preciso estar com o conhecimento aberto, para você não cair na cilada do inimigo. Por quê? Porque a cilada do inimigo é justamente para poder enlaçar a gente e segurar. Luciene, você vai sair em nome de Jesus, Deus vai te curar disso, viu? Não chega a ser um vício, né? É uma facilidade. Achei a palavra que eu queria. O ocultismo, ele traz como uma facilidade para nossa vida. Vamos colocar assim, dá a entender que a gente tem as respostas que a gente gostaria de escutar. Entende? Só que na verdade é o próprio inferno lá fazendo você acreditar que aquela palavra que saiu para ti do ocultismo, dependendo do que você está jogando ali, para poder induzir você, para poder achar que aquilo ali veio de Deus para tua vida, e não veio. É justamente o próprio inferno lá vindo de Deus para ti. Mas você tem que ser mais fértil, Lucênia, você tem que ser mais forte, você tem que falar não e se apartar. Quando Deus fala para mim que eu tenho que parar de fazer alguma coisa que não está agradando a Ele, ok? Não necessariamente aqui pecado, mas algo que venha comprometer o meu propósito, o meu desenvolvimento com Ele de relacionamento, porque às vezes a gente fica com muito apego a pessoas, né? Às vezes Deus manda você soltar a pessoa e você quer ficar apegado na pessoa. Enfim, tô dando um exemplo aqui para vocês entenderem. A gente precisa, pelo menos eu faço o seguinte, eu paro de ver, porque eu sou muito visual. Então, se eu ficar vendo algo que me lembre ao que Deus mandou eu parar de fazer, eu vou ter uma dificuldade. Então, eu tiro literalmente da minha visão, corto a visão de tudo que Ele falou assim, não faça, não quero. Então, eu corto da minha visão, peço para Ele tirar dos meus pensamentos e sigo a minha vida. Entende? Música, Cris, você tem muitas músicas mundanas, ok? Tem muitas batidas de músicas que são mundanas, que são rituais para potestades e principados. Então, por isso que a gente não deve escutar música do mundo, mas isso também, se você precisa ter discernimento e buscar no Senhor uma orientação quanto a isso, porque também existem muitas músicas gospels, muitas músicas do meio gospel que estão usando dessa parte gospel para poder entrar com os batuques que demoníacos, entende? Uma coisa que eu quero explicar para vocês, que está acontecendo tem um tempo que já está acontecendo, isso é uma curiosidade que partiu, que me chamou a atenção, e eu falei assim, as pessoas não conseguem distinguir isso. Eu não sei vocês, mas o brasileiro em si, de um modo geral, principalmente no Rio de Janeiro, não sei de onde vocês são, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós brasileiros temos a mania de querer americanizar tudo, entende? Então, tudo o que a gente pega alguma coisa que está na moda e americaniza aquilo ali. Americaniza é botar como se fosse dos Estados Unidos, ok? Então, a palavra gospel, a tradução da palavra gospel é evangelho. Só que o ser humano brasileiro colocou a palavra gospel como um ritmo cristão. Um ritmo cristão, ok? Então eles generalizam todos os ritmos cristãos, religiosos, um ritmo religioso. Então eles generalizam todos os ritmos religiosos
como um ritmo do evangelho, e não é. Gospel, a tradução é evangelho. Você pode botar no dicionário do Google que vai te falar. Entende? Então, toma cuidado, porque nem toda música gospel que você está ouvindo é de Deus. É do evangelho. Entende? Então, a gente tem que procurar ter discernimento e conhecimento no Senhor para a gente poder não vir cair nas armadilhas, ok? Inclusive, há pouco tempo saiu uma música aí religiosa, que tá dando o que falar aí de não sei quem, não sei nem qual é o nome da cantora, que estão dizendo que é cristã, só que tem as práticas do candomblé e da umbanda por trás. Então, cuidado, porque a partir do momento que você verbaliza, você está profetizando, está entrando o que vai entrar no seu coração. Então, cuidado com o que você está cantando. Marilza, meu amor, fico muito feliz por você estar aqui, mas eu não sei falar inglês. Seja bem-vinda, viu? Welcome. Welcome my life. Welcome. O que eu acho do cantor Kiki Frank, eu não conheço. Eu sou péssima em gravar nome de cantor. Você pode me cantar a música um dia que a gente para poder te falar, mas eu não conheço ele. Não sei quem é. Tá bom, gente? Então, vamos dar uma encerrada aqui na live. Vocês querem mais live, a gente pode ficar. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Alguém tem dúvida para perguntar, para falar, para tirar? A luz do fim do túnel, aproveita que eu tô aqui. Aproveita. Esse Kirk Franklin não é o cara que morreu martirizado nos Estados Unidos? Não é ele que morreu martirizado nos Estados Unidos ou eu tô falando besteira? Tô falando besteira, Cris? Fala pra mim. Teve um homem de uma moça que parece que vieram a tirar a vida dele, né? Que ele era cristão, que dizem, né? Que ele era famoso lá. Eu não sei quem é, não sei se é esse o nome que você tá me falando aqui. Esse Kirk Franklin, não sei. Eu sou péssima com nome de cantor e cantora, gente. Atriz, ator. Eu sou péssimo em gravar. Depois eu vou dar uma olhada e te falo por chat, tá, Cris? Depois eu vejo pra ti. Mas, gente, sejam curiosos, ok? Pense da seguinte forma. Você é forma única do Senhor. Você é uma pessoa única no mundo. Não existe ninguém igual a você. Então, veja a sua vida como algo precioso. Então, cuidado com o que você coloca na sua vida para participar contigo. Seja pessoas, seja lugares, seja situações, seja trabalho, seja qualquer coisa. Até o que você consome. Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem muitos alimentos que são consagrados a deuses pagãos. E a feitiçaria entra pela boca. Então, cuidado. Tudo consagra ao Senhor. Tudo consagra ao Senhor, ok? Todo na dúvida. Consagra ao Senhor, seja alimento, seja pessoa, seja lugar, seja trabalho, seja tudo. Por quê? Porque você vai estar quebrando a feitiçaria que foi feita sobre aquilo ali para a sua vida. Até quando persistir em lutar por uma pessoa? John, se você está lutando por uma pessoa que não quer saber de Deus, converse com o Senhor. Mas eu passei por uma situação assim um tempo atrás, que foi o jejum que eu mais levei tempo fazendo. Deus virou para mim e falou assim: eu quero que você ore por essa pessoa durante 120 dias. Foi 120 dias. Eu fiquei um caco no final do jejum. Foram 120 dias de 20 horas de jejum, acordando todos os dias às 3 da manhã. Era uma libertação que Deus queria que eu participasse. Entende? Então, depois de 120 dias que eu estava frangalhos, né? Minha saúde foi totalmente debilitada. Que eu estava um caco, literalmente no sentido da palavra, a pessoa não quis saber de Jesus. Deus virou para mim e falou assim: filha, você fez a sua parte. Ela não quer. Então segue a tua vida que você vai... Aí ele fez a divisão de águas. Ela foi para um lado, eu fui para o outro. Entende? Mas teve orientação de Deus. Então eu aconselho você a perguntar para o Senhor. Você tem intimidade com o Senhor.
Pergunta para o Senhor o que Ele quer de você sobre essa pessoa. Mostra para Ele como é que você tá de fato realmente. Ele sabe como você tá, mas Ele quer uma conectividade maior contigo. Ele quer que você dependa, que você confie mais nele. Então fale para Ele de fato como você está nessa situação, entende? E fala, é para eu continuar orando por essa pessoa? O Senhor quer que eu continue? Se o Senhor quer que eu continuo. Mas se o Senhor falar, não precisa, eu também paro. Entende? Seja sincero com o Senhor. Ok? Porque eu lembro que na época que eu orei por essa vida, de 120 dias, que foi o jejum mais difícil que eu fiz na minha vida, teve uma hora que eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu não tô reclamando, mas o meu corpo não suporta mais, o meu cabelo tava caindo, o meu cabelo puxava assim, saía, sabe, chumaço de cabelo. Por quê? Nutriente nenhum no corpo. Eu não tinha nutriente nenhum no corpo. Entende? Quem me olhava de fora achava que eu tava fazendo uma dieta rigorosa, mas não era o jejum. Entende? E tudo que a gente faz por alguém, no caso você tá orando por uma pessoa e essa pessoa não querer aceitar Jesus e seguir a vida contigo, ok? Tudo investimento que a gente faz para Deus ou em prol de alguém com o Senhor, Ele transforma tudo em bênção para nós. Ele agrega o seu sacrifício, as suas renúncias que você fez nessa situação para você, por mais que você tenha feito para alguém. Entende? Então nada é perdido, nada é em vão. Pelo contrário, está desenvolvendo um maior relacionamento entre você e Deus. Às vezes Deus pode estar usando também essa situação para te aproximar você mais dele. A gente não sabe, entende? Então sempre pergunte ao Senhor. Ô Cris, é difícil te falar isso. Por quê? Você precisa ter discernimento, meu amor. Se você tá escutando a música e você não tá sentindo paz naquela música, para de escutar a música. Porque às vezes não é nem a letra em si, às vezes é o batuque, é o ritmo. Entende? Existem ritmos que não são de Deus, que são satânicos. Entende? Por exemplo, o funk é desperta a sensualidade. A sexualidade é a sensualidade. Por que o funk ele tem muita gente na promiscuidade? Porque é para isso que ele é gerado. Entende? A própria batida do funk lá induz você a fazer certas coisas. Aí vem a letra que é pior ainda, junto uma coisa com a outra, você tá lá fazendo. Entende? Então você precisa entender, você precisa ver se não tá satisfazendo você, se não tá, não é que não esteja satisfazendo você, mas se você tá sentindo um incômodo vendo a música, para de escutar a música. Alguma coisa nessa música aí o Espírito Santo tá te alertando que não é pra ti. É a mesma coisa a música de sofrência. Você vai ficar vendo aquelas músicas sertanejas de sofrência? Pra quê? Pra que você vai ficar escutando música de sofrência? Que são aqueles sertanejos lá do interior, antigos, que estão lá falando de amor. Se você tá aí, eu não sei se vocês já repararam, mas vocês já pararam para prestar atenção na letra da música? Ele te dá todo o repertório da cena, vamos colocar assim, que seja uma cena de ator e atriz. Ele te dá todo o repertório, ele fala da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, todas as etapas da sua tristeza, e no final falar ele foi embora, ela foi embora. Aí o que você está se alimentando? Porque a música nos alimenta. A música é como um alimento para nossa alma. A alma é nossas emoções. O que você está se alimentando? Você está mostrando, você está botando para dentro o alimento que está botando você para baixo. Então, quando você escolhe músicas melancólicas, a tendência é você ficar choroso. A tendência é você começar a achar que tudo é ruim na tua vida. Então, você não tem que se alimentar com essas coisas. Tem que se alimentar com músicas que edificam você, que edificam a sua fé, que edificam a sua alma, que desperta você para cima e não você para baixo. Entende? O processo todo. Sim, meu amor, mesmo sendo de Deus, se for uma música que você está escutando que não está agregando no seu coração, é porque o Espírito Santo não quer que você escute esse tipo de música. É por algum motivo no seu processo ali, entende? Deixa de escutar. Se você está sentindo incômodo, é o próprio Espírito Santo falando com você. Então obedece o que você está sentindo. Não force a barra, entende? Seja livre. Somos livres em Cristo Jesus. Seja livre, não se aprisiona. Toda vez que você estiver no seu relacionamento com Deus e sentir um incômodo, tipo, isso aqui não tá legal, para de fazer. Pode ser o que for. Se tiver que virar as costas para alguém ir embora, vai virar as costas, vai embora e vai embora. Entende? Não tá te fazendo bem, vai embora. Alguma coisa o Espírito Santo não quer você ali.
Forever, né? Aloe Vera. Sim, os louvores tristes, eles fazem parte de alguma parte do nosso processo, né? Que edifica de alguma forma, mas se você não se sente à vontade, não escuta também. Não é obrigado porque é louvor, você tem que escutar, não. O louvor que Deus quer que a gente escute são louvores de adoração. Porque louvores de adoração a gente exalta o nome do Senhor. Louvores de adoração a gente edifica a nossa fé e exalta a Deus. Entende? Então, passe a escutar mais louvores de adoração, voltado para a adoração, onde você está lá, literalmente aos pés de Jesus, venerando Ele, cantando para Ele, louvando a Ele. Entende? Que aí vai edificar a sua fé. Vai agregar em você, não vai puxar você para baixo e te deixar triste. Ok? A Cris é high-tech, né? Você é high-tech, eu já reparei já. Eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que tudo que vem, toda ferramenta de internet vem para agregar e vem para destruir. Você tem que saber usar. Entende? A pessoa que está conduzindo, a inteligência artificial é uma ferramenta. Aí vai conduzir de acordo com a pessoa que está usando ela. Se o coração da pessoa é bom, se o coração da pessoa é ruim. A internet, gente, ela tem dois leques abrangentes. Tem a dark web e tem a internet. Se você tem um coração voltado para o mal, você vai entrar na dark web, ok? Mas se você tem um coração bom, você vai continuar bonitinho ali na parte normal, vamos colocar assim, ok? Mas a inteligência artificial é a mesma coisa. Você pode usar ela tanto para o mal quanto para o bem. Cabe você a decidir o que você quer. Para a música cristã, eu acho que quando é voltado mais para a parte de criança, a parte infantil, eu até acho bonitinha, porque traz a parte infantil, né? A parte das crianças para perto de Jesus. Entende? Mas tem que saber usar, tudo com moderação, né? Porque quando a gente usa demais também, a gente acaba idolatrando muito a inteligência artificial e começa a deixar Deus de lado. Você me trouxe uma questão interessante que eu vou falar aqui rapidinho pra vocês. Teve uma vez que eu tava aqui na plataforma e tinha várias pessoas usando o tal do chat GPT. E estavam fazendo vídeos falando, né, perguntas que você tinha que fazer para a inteligência artificial faziam perguntas para a inteligência artificial como se aquela inteligência artificial fosse Deus. Entende? Isso eu acho um absurdo. Eu achei um absurdo, particularmente falando para vocês. Por quê? Porque você tem total liberdade de chegar a Deus e fazer as perguntas que vocês fazem para a inteligência artificial para Deus. E vocês vão ter uma resposta coerente e verdadeira. Só que as pessoas não querem ter o trabalho de esperar. A inteligência artificial te dá uma resposta imediata, mas não necessariamente é o que você é. Ela te dá uma resposta mediante nas conversas que você fala com ela. Não necessariamente é o que você é. Então você acaba atribuindo para a sua vida situações que não é para você passar. Então, ao invés de você... Sim, muitas pessoas estão trocando Deus pela inteligência artificial. Ao invés de você perguntar para a inteligência artificial o que você tem que melhorar em você, pergunta para Deus. E espera o confronto porque Ele vai te falar. Entende? Porque a gente não quer perguntar para Deus porque a gente sabe que Deus vai falar a verdade. A inteligência artificial vai amenizar alguma coisa. Ou vai falar o que você quer escutar. Entende? Então toma cuidado com isso, porque isso é uma legalidade que você está dando. Sem você perceber, é uma legalidade que você está dando para o inferno entrar na sua vida. Porque, gente, o inferno é espírito. Do mesmo jeito que Deus é espírito, o demônio é espírito. Então eles entram em tudo quanto é canto. Entende? Então se ele quiser usar a inteligência artificial para induzir o que ele quer que você saiba, o que ele quer que você pense, ele vai usar. Entende? Então tem que ter discernimento. Usa a inteligência artificial para estudo. Usa a inteligência artificial para saber, sei lá, o endereço de alguma coisa, o prato de alguma coisa, a receita de alguma coisa, mas nunca para sua vida particular. Não abra. Porque a inteligência artificial, gente, é um programa. Todo programa de computador tem alguém por trás. O programa para rodar, ele precisou ser feito por alguém.
Entende? Então, toda a inteligência artificial que você usa, existe gente por trás. Tudo que você fala fica gravado em HDs gigantesco de servidores. Então, tem que ter discernimento, galera. Não é porque tá lá que vocês podem fazer de qualquer jeito. Tem que ter discernimento. Entende? Tem que ser esperto. Entende, gente? É uma opinião humana, sim. Foi confeccionada para aquilo. Algum algoritmo lá, alguma letrinha, alguma... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver programação de computador, mas eu tenho na minha família pessoas que são programadores. É uma tela de computador com várias letrinhas, com vários numerozinhos, com vários asteriscos, e cada negocinho da caracteres daquele ali é um comando. A inteligência artificial é isso. Alguém fez um programa da inteligência artificial que está lá programado para responder as perguntas mais absurdas que tem. Entende? Boa noite, seu ruim. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Entende, gente? Então vocês têm que ter discernimento de espírito para tudo na vida de vocês. Entende? Tem que ter isso aí. Satanás é astuto. Tudo ele usa a favor dele. Então, como é que a gente faz para não cair nas armadilhas? Fortalece o seu relacionamento com Deus. Você tem o seu relacionamento fortalecido com Deus, você vai aprender a ficar mais dependente do Senhor. Você ficando dependente mais do Senhor, você vai fechar os seus olhos para essa facilidade que o mundo nos oferece e vai começar a buscar no Senhor as respostas que você quer das suas perguntas. Aí você vai gerar um relacionamento de dependência e entrega e vai gerar com ele ali todo um particular, toda uma unidade com Deus, ok? Para poder viver os propósitos do Senhor para a sua vida. Tem que acontecer isso. Agora, quando a gente começa a abrir muito a nossa vida para terceiros, para inteligência artificial, para fulano, ciclano e beltrano, você está dando aberturas para legalidades espirituais malignas entrar na sua vida. Paula, você está falando comigo? Oi, missionária? Quem seria? Entende? Entende, gente? Então, cuidado. É um alerta que eu dou para vocês. Cuidado com a facilidade que o mundo nos dá. Porque o mundo está aí justamente para confundir o cristão. E tem muito cristão caindo. Cuidado. Na dúvida, priorize ao Senhor. Na dúvida, ore ao Senhor. Na dúvida, busque ao Senhor. Cuidado com o sincretismo religioso. Eu não sei se vocês sabem aqui o que é sincretismo religioso. Sincretismo religioso nada mais é que você saber o Evangelho, estar buscando no Evangelho e você procurar acréscimos para colocar dentro da sua vida com Deus. Acréscimos fora. Isso é um sincretismo religioso, entende? Deus é suficiente na sua vida. Você não precisa buscar acréscimo em lugar nenhum. Você só tem que aprender a desenvolver um relacionamento com Ele. Porque Deus é a pessoa que, se você perguntar para Ele coisas assim, efêmeras, coisas pequenas, que pra você, na vista de Deus, não tem importância, pergunte, porque Ele vai te responder. Só que você tem que desenvolver esse relacionamento com Ele. Entende? A ponto de... Vou dar um exemplo pra vocês que uma vez eu falei com um conhecido meu, ele riu. Eu achei muito engraçada a reação das pessoas, porque as pessoas não acreditam. Isso aí, ou serve a um senhor, ou serve a outro. Muito bem, seu João. Teve uma vez que eu fui, sábado passado agora, eu encontrei com um conhecido na orla onde eu caminho. E a gente estava conversando e eu virei pra ele assim, choveu a semana toda, né? Aqui no Rio choveu a semana toda. Só que Deus tem uma maneira particular de falar comigo. Às vezes eu tô aqui fazendo as coisas pro Senhor, trabalhando no ministério, e eu gosto muito de caminhar e correr. Fazer exercício físico a gente tem que fazer, tá bom, gente? Cuida da saúde de vocês. Aí eu conversando com ele, eu falei, você acredita que Deus chega pra mim e falou assim, filha, você vai... Ele não perguntou pra mim, você quer correr no sábado? Ele falou assim, você vai correr no sábado sim ou não? A semana inteira chovendo. Isso era uma quinta ou sexta-feira, se eu não me engano. Você vai correr no sábado ou não? Aí eu falei assim, eu pensei, né, que eu falo com Deus também pensando, eu falei assim, pô, mas tá chovendo, eu soltei essa. Aí ele só fez a pergunta de novo, você quer ou não quer? Aí eu falei, quero. No sábado de manhã abriu um sol ensolarado
e a chuva só foi chover de tarde. Aí quando eu encontrei com esse meu amigo na orla, ele falou assim, mas choveu a semana inteira, eu nem sabia que abria esse sol. Aí eu contei essa situação pra ele, ele riu, porque ele não acreditou. Por quê? Porque ele não tem relacionamento com Deus. Então eu tô explicando isso aqui pra vocês, por quê? Porque Deus faz. Se você desenvolve um relacionamento com o Senhor, Ele vai atender o que você gosta de fazer. Entende? Ele não chega pra mim, você quer, porque Ele é o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo, então Ele faz tudo. Entende? Então muitas das vezes a semana toda que tá chovendo, aí eu falo assim, poxa, eu vou querer correr no sábado, eu vou querer caminhar no sábado, enfim, querer fazer exercício no sábado. Aí ele chega e fala, chega no sexta pra sábado já acabou a chuva. Ou chega no sábado e abre o sol. Entende? Então é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com cada um de vocês. Marcos 9, 23, vou ver também. Tem vários exercícios de casa aqui, pra ver depois. Vou ver também, seu ruim, fica tranquilo. Entende, gente? Então, gente, desenvolva um relacionamento com o Senhor, tá bom? E ó, toda segunda-feira, fala que eu te escuto, estou aqui pra escutar vocês, falar também o que a gente fez aqui hoje, mas que venha a ser mais profundo. Aproveita. Isso aí, muito bem. Quando você perde um pente, o pente tem que ser pequeno, meu Deus do céu, tá? Não, mas é dessa forma mesmo, entende? A gente precisa... quando a gente faz isso, quando a gente participa do Senhor, a gente está criando dependência no Senhor. A gente está criando intimidade, é justamente isso que Ele quer, interatividade. Então, é agir por fé, gente. Deus é fé. Então, a gente precisa agir por fé. Para você conquistar as promessas e os milagres de Deus, você precisa aprender a exercer a sua fé. E é justamente nessas situaçõezinhas que a gente acha sem importância, que a gente acha que é banal, que é justamente onde Deus nos ensina a ter fé. Entende? É possível sim, mas eu já fiz. Não já fiz, não? Vou dar uma olhada nos meus vídeos lá e vejo, mas é possível fazer uma relacionamento. Eu faço sim. Vou fazer sim, tá bom? Quarta-feira ele já me deu o tema já. Eu vou botar aqui entre amanhã e... Amanhã vou botar o tema de quarta-feira. Deus já me deu o tema de quarta-feira, tá muito bom também. Mas eu faço uma live sim, falando sobre relacionamento com o Senhor, pra gente poder entrar num aprofundamento maior. Eu acho que eu já fiz sim, mas eu acho que eu falei muito superficialmente. Eu vou tentar entrar numa forma mais profunda pra poder a gente descer mais um pouquinho as nossas raízes. Tá bom, gente? Então, gente, hoje foi a live do Fala Que Eu Te Escuto. Tá aqui com vocês participando, interagindo, tá? Então, obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui comigo. Acho que a gente conversou, acho que a gente conseguiu tirar dúvida. Eu acho que teve pessoas aqui que aprenderam, que sempre tem aquelas pessoas que são mais falantes, tem aquelas pessoas que são mais quietinhas, né? Então, eu acredito que as quietinhas ficaram aqui aprendendo, só de butuca, escutando, aprendendo, mas isso é bom, tá bom? Mas, então, saiba que toda segunda-feira a gente tem aqui o Fala Que Eu Te Escuto, pra gente poder estar interagindo, pra gente poder estar conversando, tá? Sobre o que vocês quiserem, que vocês tenham dúvida, pra gente estar aqui falando do Senhor, pra gente estar edificando a nossa fé de alguma forma, tá? Então vou aproveitar aqui e deixar também, na quarta-feira, às 9h30 da noite, vai ter live, já tem tema, eu vou lançar aqui pra vocês entre amanhã e depois, entre amanhã, vou lançar aqui amanhã pra vocês já saberem qual vai ser o tema de quarta-feira. E na sexta-feira, pra quem não sabe, é novo que tá me assistindo pela primeira vez, a gente também tem live falando do Clube da Bíblia, que a gente está lendo o livro de Gênesis. Então, estamos sempre em inovações, buscando a presença do Senhor. Às quarta-feiras a live é um pouco diferente. Deus usa temas específicos para falar conosco e muita gente está passando, geralmente as pessoas estão passando pelo tema específico. Entende? Então as lives realmente têm ajudado bastante pessoas. Tá bom? Então eu espero vocês aqui. Quem está entrando agora, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, viu? Aline Barbosa, Jorge Luiz, sejam todos bem-vindos, viu? Deus abençoe. Gente, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento com o Senhor? Vamos lá? Para a gente agradecer. A minha água acabou. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa live, Fala Que Eu Te Escuto, onde o Senhor trouxe todos os seus filhos para estar aqui conosco, Senhor, escutando da Tua palavra, escutando dos seus direcionamentos, com o coração abertos e receptíveis a Ti. Pai, que cada palavra lançada aqui venha encontrar solo fértil em cada coração, Senhor, e venha frutificar para gerar frutos, Pai. Que cada pessoa aqui venha desenvolver um relacionamento contigo e acreditar que o Senhor existe na vida delas, Senhor.
Se manifesta, Pai, na vida de cada uma delas, Pai, que elas venham ter uma maior interatividade contigo, Senhor. Uma maior profundidade, uma maior intimidade contigo, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, um espírito em verdade, Pai, desenvolvendo contigo um relacionamento de maior intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. O povo que entrou, pegou o finalzinho, pegou a oração, seja bem-vindo. Segunda-feira é a live de você falar e eu escutar, mas agora finalizou. Mas quem tiver alguma dúvida, gente, não teve vontade de perguntar aqui, mas se sentiu um pouco inibido e quiser perguntar por chat, pode perguntar por chat, ok? Eu só demoro um pouquinho para responder, eu peço que tenha paciência, porque eu tenho muita coisa para administrar em todas as plataformas, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Luciene, se policie, hein? Vou puxar a tua orelha. Agora que eu gravei o teu nome e a tua foto, a tua fisionomia, eu vou puxar a tua orelha cobrando você de você sair do ocultismo, hein? Não procura. Se afaste, aparta-te do mal, que o mal não te pertence. E fique na presença do Senhor, tá bom? Seu John, obrigada pela participação, obrigada pela participação de todos, seu Jair, da Luciene, da Cris, enfim, de todo mundo, do seu Ernesto, é que eu não lembro o nome de todo mundo, mas obrigada pela participação de todos vocês, dos que ficaram, dos que entraram, do que ficaram, do que saíram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quarta-feira a gente está aqui de novo às 9h30 da noite para a gente estar aqui aprendendo mais do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau. Boa noite e boa semana, que Deus abençoe.